Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Fight, o seu podcast de lutas. Gabriel Celestino aqui, como sempre, abrindo alas. Ao meu lado ele, meu grande amigo Hugo Krug. E, rapaziada, para vocês chegarem até aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, curtir nossos vídeos, compartilhar pros amigos. Isso tudo vai estar favorecendo muito o crescimento do nosso canal para que a gente continue com esse trabalho bacana, trazendo essa galera influente aí no meio da arte marcial. Inicialmente, como sempre, rapaziada, quero agradecer a nossos apoiadores, ao pessoal do SMK Estúdio Digital, a loja Infopoint Informática e a Invictus Kimonos. Não se esqueçam de usar o nosso cupom de desconto no site da Invictus, TalkFight 10 off, e tenha 10% de desconto em todos os produtos. Que diga o Hulkzão aqui atrás de mim. Tamo junto. Hoje, rapaziada, temos aqui conosco um cara que é um dos principais treinadores do estado. Além disso, é também promotor de um dos eventos mais tradicionais do nosso estado. Vou passar a bola aqui pro meu parceiro, como sempre, Hugo Krug, para que ele faça a honra de terminar de apresentar aí o nosso convidado especial do dia. Salve, salve, amigos. É importante a gente estar agora aqui. Um novo formato, né, Gabriel? Novo formato. Agora estamos com a estreia. Estreia imediata. Estreia imediata, exatamente. Isso vai nos permitir trabalhar de uma outra maneira. Você vai estar sempre, você que nos acompanha vai estar com antecedência, sabendo quem será o nosso próximo convidado e terá a oportunidade, a chance de interagir conosco, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, para que essa sua dúvida apareça aqui no telão, na nossa esquerda, e para que nós possamos aí apresentá-la para o nosso convidado e para que todos, enfim, se abasteçam com aquilo que ele tem, que ele tem a direct, dizer. Né, professor? Exatamente. Para que você possa mandar a sua pergunta, você entra em contato conosco através do direct, Instagram, né? Talk Fight Podcast. Na minha frente aqui eu tenho um dos mais conceituados treinadores de artes marciais do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu falo de artes marciais, porque assim como outros que aqui estiveram, é multigraduado em diversas artes marciais, em diversas modalidades, uma das equipes mais bem-sucedidas também no esporte de competição de alta performance do estado do Rio Grande do Sul e também em cenário nacional. Na minha frente eu tenho o promotor do X-Fest, Márcio Miranda. Meu irmão, saudações de ter aqui conosco, é um grande prazer, né? Esperamos, né, que você tenha muitas informações, muitas histórias para nos contar, porque afinal de contas a gente busca trazer, né, o Gabriel aqui para essa mesa junto conosco aqueles que nós consideramos ser referência dentro da arte marcial no Rio Grande do Sul. Os mais importantes, né? Exatamente, pessoas que possam falar um pouquinho daquilo que viveram, daquilo que ajudaram a escrever nos capítulos da história das artes marciais no estado do Rio Grande do Sul. Márcio Miranda, começo te perguntando, meu irmão. Existe muita rivalidade entre as equipes de luta em Porto Alegre? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver depois, agora, né? E, tô muito feliz de estar aqui. Demorou, mas vim, né? Quando eu falei isso aí, foi só por uma questão de algumas pessoas que vieram aqui citaram fatos da história e não citaram eventos tipo X-Fest ou até mesmo a minha pessoa. Então, por isso que eu comentei isso. Mas eu agradeço estar aqui, parabenizo vocês pelo programa, cara, acho muito legal, porque eu já fiz isso, eu sei como é difícil. E quando é local, eu tenho só que valorizar, porque a gente precisa desse espaço. Quanto à pergunta aí, sobre rivalidade, já começou bem, né? O assunto. Já é um jab. Digamos que existe uma rivalidade acobertada aí. Sempre vai existir. Já foi pior. Mas nós temos, no que se fala em Rio Grande do Sul, vamos falar em... Pode abrir. Não só Porto Alegre, região, né? Porque houve uma diminuição muito grande, né, Hugo? A demanda caiu, né? Sim, o esporte em alta performance, nós tivemos uma redução drástica, né? Tem até uma pergunta que vai estar atrelada a essa questão logo na sequência. Tu foi um cara que participou da época de ouro aí, né? Que a gente pode dizer. Que foi aquela época de 2008 a 2014, né? Sim. Que nós, como Elite Thai, também explodimos nessa época. Explodimos em todos os sentidos. Foi nessa época, né? Foram tantos eventos ali muito bons que aconteceram na mesma época ali. Nós lutávamos todo final de semana. Todo final de semana. Gabriel. Todo final Acontecia de semana. muitas vezes de nós termos que nos dividir. Metade da equipe ia para um evento, a metade ia para outro evento. Exatamente. A gente aconteceu às vezes em 3 eventos ao mesmo tempo. E o Hugo participou disso aí, sabe? Tinha uma equipe, tem até hoje, né? E a gente naquela época tinha uma rivalidade maior porque cada um buscava o seu espaço. Hoje eu posso te dizer que é bem branda, assim. Existe porque cada um tem que mostrar o seu trabalho. E também a questão de formar atletas também mudou bastante, né?
A gente tem aqueles times gigantes que nem eu tinha de 30 atletas, aí é complicado, né? Tu tem que ter para segurar. Tu tem que ter um staff grande, tu tem que ter apoio, o atleta tem que estar ciente do que ele está buscando. É complicadíssimo. Tu, como gestor, eu hoje sou muito mais preparado para segurar uma equipe assim grande, pela minha experiência em gestão, não só como promotor de eventos, mas também de equipes, né? Nas seleções que eu já trabalhei. E eu vou te dizer, não é nada fácil, né, cara? Tu é um... Que nem disse aqui um cara que veio aqui esses dias, falou, tu é um domador de leões. Tu tá trabalhando com caras ali que se tu for meio ríspido com ele vai te morder. Sim. E forte. Então, é complicado. Já aconteceu? Já aconteceu. Com certeza, já aconteceu de quase chegar em vias de fato. Os caras no hype, no alto, o lutador tem um ego muito grande, né, cara? Sim. Ele tem que ter. O lutador é diferente de qualquer esportista do mundo. O lutador de MMA, o lutador de Muay Thai, o lutador até o de Jiu-Jitsu, que é apesar de ser grappling, o lutador de luta livre, todos têm isso. Nós temos, como professores, como quem já lutou sabe, o lutador de taekwondo, todo mundo tem que ter aquele sangue no olho e para te controlar aquilo ali é complicado. Eu peguei meninos humildes, jovens, dos 15, 16 anos, talentosíssimos, que, carinha de família, gente boa, passou 1, 2 anos e se transformaram em monstros, cara. Sim. Monstros de difícil de lidar com o cara. Tu vê a mudança do cara do dia pra noite. Por causa da autoestima, o senhor acha que eleva muito, autoestima né? eleva. É aquilo que eu digo uma coisa, Hugo. Cada vez que ele sobe na grade lá pra comemorar uma vitória, é um degrauzinho que ele sobe no ego dele. Cada vez que ele sobe ali pra dizer eu sou o cara, eu sou o super-homem, a coisa começa a ficar complicada pra todo mundo. Depois que ele se sentiu autossuficiente, com perdão da palavra, ele pode chutar tua bunda a qualquer hora. Tu teve algum atleta ao longo da história da Elite Thai que tu entende que poderia ter ingressado no maior evento do mundo e que desistiu antes de chegar na hora? Tive. Fácil. Quem muito e por quê? Vamos falar num bem direto aí, que teve problemas. Douglas Del Rio, que tu conhece bem. Meu aluno antigo. O primeiro atleta do projeto da Elite Thai para MMA em 2007 foi o Douglas Del Rio. Quando a gente pegou, vamos fazer uma equipe de MMA, quando começou a estourar o MMA ali, com o Anderson Silva ganhando no UFC, vamos. Douglas Del Rio era parecido com o Gabriel, assim, forte. A minha primeira luta, ele tava no evento, eu lembro direitinho. Um cara explosivo. O cara é grande pra caramba. Habilidoso, com resistência física. Recém tinha saído do exército, ele tinha sido o soldado de ferro naquela competição, que é uma coisa complicadíssima. Sabe Sim, isso? eu sei. Tem que ter gás pra isso. Tem que fazer um curso ferrado, é foda. E ele já tinha aquilo ali. Sim. Ele, na época, era bem mais novo, né, cara? Quando eu fiz uma movimentação com ele, eu vi. Esse cara é rápido e forte, cara. Não é fácil isso. E tinha um gás interminável. O cara tinha tudo pra ser um atleta de alto nível. E foi mesmo. Porém, a vida pessoal anda paralelo com isso, né, cara? Às vezes ela sucumbe mais do que o teu interesse. Em que ano que o Douglas ele 2007, 2008 ele entrou com a gente, né? Começou conosco. E ele parou em 2015, 2016 por causa de problemas de saúde. Né? Saúde. E ele parou antes um pouco, até por causa já... Se tu for ver o Sherdog do Douglas Del Rio, ali tá a vida dele. Ele lutou com o Falcão também, né? Lutou com grandes lutadores. As derrotas dele foram para grandes lutadores. Ele lutou com o Douglas Bertazzini, no auge do Douglas Bertazzini no Jungle Fight, na primeira luta de um gaúcho após 6 anos que ninguém ia. O Douglas foi escolhido através de uma votação no Twitter, na época, para ir pro Jungle Fight em 2012. E ele foi lá, lutou bem, foi pra frente como o Valide gostava, só que era um lutador, nocauteador, canhoto, o Douglas entrou, tomou, foi nocauteado na primeira luta dele, no segundo round. Sim. Mas foi bem. Sim. Depois o Douglas voltou a lutar, com uma luta épica aqui, com o Giovanni. Te lembra da Sul Jiu-Jitsu? Giovanni. O Giovanni, que era do Jiu-Jitsu. De onde é que é? Ele é da Sul Jiu-Jitsu. Ele agora é da Mário Reis. Porto Alegre. O pessoal olha aí, Giovanni. O Giovanni, um cara muito bom. Top.
cara que já tinha ganho no Muay Thai, vários títulos no Jiu-Jitsu. Foi uma luta assim, à época, por quê? Era um cara da trocação com um cara do grappling, né? Em Porto Alegre, no Tesourinha lotado. Que ano era esse, mestre? 2012, 20 de dezembro de 2012. Pô. No Jungle Fight 48, onde o Douglas deu um show de técnica, de habilidade. Sim. E acabou ganhando por nocaute. Por Giovanni Guedes. Giovanni Guedes, isso mesmo, grande cara. Admiração por esse cara aí. E o Douglas ganhou aquela luta e disparou. Aí, seguinte, cara, quando era o momento dele deslanchar, no outro ano, 2013, ele começou a ter problemas pessoais. Quando ele ia disputar o cinturão do Jungle Fight, ele fez um match, né? Se ele ganhasse do Itamar Rosa, ele ia disputar o título com o Eliseu Capoeira. Naquele ano, em abril. Sim. E no outro mês ele ia disputar com o Eliseu Capoeira. E aí ele perdeu pro Itamar. Só que daquele evento ali até abril, o Douglas teve vários problemas pessoais. Isso envolve algum tipo de dependência? Problemas de família mesmo. Família, pessoal mesmo. Pessoal, com esposa, e trabalho. Cara, como é que a gente fazia de tudo? Nós somos uma equipe inovadora. Na época, a gente tinha preparador físico, a gente tinha fisioterapeuta, a gente tinha a Peson que nos patrocinava, a gente tinha material, equipamentos, a gente ganhava tudo, cara. A MMA, te lembra da loja MMA? Nos patrocinava. A gente ganhava equipamento todo mês, a Pretória. Né? A gente tinha tudo, cara. Os caras ganhavam todo mês um kit de roupa da Peson, ganhavam dinheiro. Isso que eu ia perguntar pro senhor. A questão, o senhor falou do trabalho ali. Eu acredito que tem muita gente, muito cara talentoso que deixa de deslanchar no meio da luta porque tem que optar. Ou ele vai apostar tudo na luta ou ele vai trabalhar. E não tem como, às vezes, ter os dois, conciliar os dois. Né? E tu vai fazer 3, 4 lutas por ano, né, Hugo? Pois é. E aí, difícil. Como é que o cara vai apostar aquilo sem ter certeza como é que ele vai comer, né? É que, na verdade, certeza nunca se tem, né, cara? Esse negócio é uma das coisas mais incertas. Porque não basta tu ser bom, não basta tu estar numa boa equipe. Tem que ter um pouco de sorte também. Tu tem que ter uma boa parcela de sorte. A oportunidade, ela, às vezes, surge quando tu não está pronto. Às vezes, surge no lugar errado, né? E, às vezes, tem pessoas que não... Vamos ser bem francos, não mereciam ter a oportunidade que tiveram. E tiveram a sorte de recebê-la, não conseguem aproveitar por não estarem prontos ou não terem aquilo que é necessário. Mas é um mercado, é uma profissão muito difícil, muito complicada. E, inclusive, é este o ponto que eu gostaria de usar como gancho para perguntar para o Márcio. Márcio, nós, treinadores, recebemos alunos cheios de sonhos, né? Que muitas vezes chegam na academia sem saber fechar uma mão, a gente ensina tudo para eles. Dedica o nosso tempo, a nossa... Vamos colocar assim, tudo aquilo que existe dentro da nossa vida a gente mobiliza para viabilizar o sonho daquele indivíduo, daquela pessoa. E de repente, quando chega próximo às coisas acontecerem, isto é, aquele cara está pronto, né? Ou ele desiste, ou ele migra e vai para uma outra equipe que prometeu algo que nós, quem sabe, não poderíamos dar naquele momento. Tu já teve essa sensação de ingratidão contigo? Tu vai perguntar pra mim isso aí. Criotagem. O que eu mais tive na vida, né, cara? Infelizmente, esse ano aconteceu isso, né, cara? Tu sabe, né? Não, sei não. Esse ano eu não sei. Conta pra nós. Eu não sei não, sei não. Tu sabe o que tá te fazendo. Não, tô brincando. Não, eu vou te contar. Eu tive muito isso, cara. Não, eu falo porque eu também tive, tu sabe, né? Tu sabe então, também. Todos nós tivemos. Mas todo treinador antigo teve. Eu acho que eu fui o cara que teve da maneira mais dolorosa de todos. Por quê? Porque quem me conhece, tipo, tô com um aluno meu aqui que me conhece, o que eu me dedico pelos atletas, cara. Eu trato como se fossem meus filhos, cara. Eu acho que eu trato os caras melhor que a minha filha. Em termos, sabe? Sim, de porque atenção. Eu sei que o mérito deles é o meu, é o da equipe. Eu não fico botando a minha cara nos holofotes. Eu quero que o cara apareça. Isso aí, todo mundo sabe. Quem me conhece sabe. Sim. Então, aquele ano foi um ano muito triste pra mim, porque eles vinham em uma ascendência e aí nós estávamos próximos de fechar com o UFC. Faltava muito pouco. Nós íamos ser a primeira equipe que teria atletas de uma equipe gaúcha local que ia fechar com o UFC. Eu tenho certeza disso. Porque chegou perto e eu vi. Nós tivemos o Wagner Noronha, que tu conheceu, né, meu? Eu lembro dele. Peso leve. Ele era 5'7", mosca na época. Mosca, isso. Muito bom. Que era, cara, um monstro.
E ele também disputou o cinturão do Django, e quem ganhava o cinturão do Django ia para o UFC. O Wagner foi forjado nos eventos mais difíceis que tinha ali em Porto Alegre, no Porão, ali naqueles lugares. Cara, era... tá louco, lutar ali não era bem assim. Meu Deus. Passo Fundo, lutou fora do estado. Sim. Era um monstro pro tamanho dele. Sim. Um cara que dominava o grappling e dominava a trocação, que não é fácil pro tamanho dele, tinha explosão. Sim. Tava indo longe. Ele tava... O Valide me falou, esse cara aí tem tudo pra chegar lá. Já tava encaminhando até um pré-contrato com ele. Sim. Isso aí eu vi, entendeu? Até fiquei... Naquela época, e a gente, se ele tivesse passado, se não tivesse acontecido o que aconteceu, se ele tivesse ganho a luta, que foi um outro fato, sim, eu ia ter outro problema. Porque, digamos, o Wagner ia ser campeão do Django. Provavelmente ele ia na época do Demetrius Johnson lá pro UFC pra lutar sim, no Mosca. No Mosca. Só que provavelmente o Valide ia levar ele pra Extreme lá, pro Rio de Janeiro. Sim. E já tava um papo sobre isso, entendeu? Então, eu já ia tomar minha primeira paulada ali. Então, a gente ia formar todo o cara. E aí ele ia chegar, meu, tô com um contrato aqui pra ti no UFC, só que tu vai treinar lá comigo tu sabe, no Rio de Janeiro. Endossando o que o Márcio tá falando, em 2008, 2009, acho que foi 2009, eu recebi um contrato do Jungle pro Lagarto, né? Uhum. Quem me apresentou o contrato, de repente foi a mesma pessoa que te apresentou, que foi o Bebel Duarte. Sim, Bebel. E o contrato era impossível de ser assinado. Era por quê? impossível. Porque ele te amarrava por um número X de lutas, né? Se eu não me engano, 8 combates, 8 lutas. A bolsa era uma bolsa quase que simbólica. Tu não tinha nenhum auxílio de deslocamento, despesa, logística, translado, estadia, nada. Né? Era só a bolsa. E se você fizesse o teu nome dentro do evento ou recebesse uma oportunidade de lutar internacionalmente, automaticamente o Valide seria o empresário. Isso. Sabe? Era esse o contrato que tu tinha que assinar. Não, era esse o contrato que tu tinha que assinar. Literalmente, tu vendia a tua alma e a alma do teu atleta numa única assinatura naquela oportunidade. Pelo menos era assim naquela época. Hoje, quem sabe, seja de outra forma. Nós não assinamos por causa disso, na ocasião. O Lagarto recente tinha vindo da luta do Wagner Caldeirão. É verdade, aconteceu exatamente isso. Então foram atletas que chegaram perto. E quando deu esse fato aqui do Jungle Fight 50, que foi em Novo Hamburgo, te lembra que era para ser em Porto Alegre? Sociedade Ginasta. Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo, que era para ter sido em Porto Alegre, aí Porto Alegre correu do páreo, deu uns problemas, não aceitaram o Django aqui. Na semana do evento, tiveram que mudar para a Sociedade Ginástica. Sim. E nós tínhamos 3 atletas nessa edição, que era o Douglas Del Rio, o Wagner Noronha pelo cinturão e o Vini Baraldo. Te lembra que lutou com o irmão do Eric Silva? Vini Baraldo. Que acabou perdendo. Aquela noite foi terrível, porque tava lotado, tinha 5 mil pessoas. O Vini Baraldo tinha um apelido, Astro Boy. Astro Boy, né? Astro Boy, isso aí. Era aquele mangá, né? Baita de um guri, baita no atleta até hoje, né? E acabamos tendo uma noite horrível, que os 3 perderam. Eu me lembro que quando terminou aquilo ali, eu queria, sabe, sumir pelo que tinha acontecido. Aquilo ali pesou, porque enquanto a gente tá ganhando, tá bom. Quando a gente começa a perder, começa a ficar ruim, né, cara? Sim. E aí ficou complicado. Os guris já começaram a pensar de outra maneira, porque foi feito errado, e não sei o quê, entendeu? Porque a gente não tá ganhando o que merece, e começaram já a pensar, e aí já começou a aparecer aquele nosso amigo lá de Santa Catarina, né? Tu sabe que ele vai estar no contragolpe, né? Não acredito. Óbvio. Meu Deus. Espero que ele fale as coisas que ele fez. Né? Não, mas ele não vai estar falando. Quem vai estar falando é você. Ele vai estar como imagem pra você falar. Inclusive, o Brigadeiro ele tem que vir aqui, já que a gente tá falando sobre ele, ele tem que vir aqui conversar com a Brigadeiro. gente. Marcelo. Né, vamos deixar de ser estrela e vamos vir aqui na humildade, favor, né, cara? Que a gente tem um grande respeito aí por tudo aquilo que tu representa. Pelo menos nós dois aqui, né? Pode falar do Verdun, de que quiser, Marcelão. E tu sabe, estamos te esperando. Hugo, que quando aconteceu isso aí dele, que eles começaram a... o terreno do vizinho é sempre mais bonito. Sempre mais verde. Cara? A grama é sempre mais verde. Eles tinham tudo, mas eles viram, cara, meu Deus, o cara faz perda de peso da coisa, é a coisa mais magnífica. Os caras perdem 15 quilos no outro dia também. E porque não sei o quê. Mas esse papo, sabe? Porque os caras vão pro UFC, porque não sei o quê, tá, beleza. Aí eu não sei como que eles, entre eles lá, conversaram direto com o cara veio me procurar. Ele disse, os caras estão me procurando, quero te dizer que não fui eu. E dá pra citar o nome aí, Messi? O Brigadeiro, né? Tá, o quem que ele convidou? Quem fez o contato com ele foi o Fernando Farias. Farias que era o sargento lá da galera. Dizem que foi ele, né? Ele acabou vindo aqui dar um seminário, não sei se tu te lembra disso. Não lembro. Ele veio dar um seminário na Zona Norte. Eu tava pra São Paulo nessa época. E eles sabe, fizeram um acordo nisso aí. Sim. O que aconteceu?
dos 30 que eu tinha, 14 foram. Então tinha o time A e um time que era mais ou menos o B, mas que era bom. Sim. Eu lembro de um, era o Psicopata, acho O que. Psicopata já tava lá. Já tinha ido antes. Então o Psicopata tava aqui com a gurizada do Porão, não sei se tu te lembra. Com o Shaulet, né? É que o Psicopata saiu da nossa equipe não porque tem algum problema, porque ele fez uma besteira dentro da academia e foi expulso. Entendeu? Sim. Mas ele sempre teve um bom tratamento comigo, mas ele foi lá pro Mauro, que era nosso parceiro, que Deus o tenha, né? O Mauro Chalete, meu amigão. A gente sempre teve um bom relacionamento com eles. E o Mauro o Psicopata ficou treinando lá, entendeu? O que acabou acontecendo? Ele acabou virando da equipe deles. Virou rival. Não, rival não. Eles eram nossos Sim. parceiros. Uhum. Assim como a Pride era nossa parceira. Assim como a Strong é nossa parceira. Existem equipes parceiras. Tu falou em rivalidade, mas, por exemplo, nós temos equipes que a gente não luta. A gente não luta contra o pessoal da Pride, do Chacon. A gente não luta contra o pessoal do CT Strong. Apesar deles agora terem meio que se desativado. A gente não luta. Entendeu? Por um bom tempo, a gente não lutava com o pessoal do Sombra. Hoje, se eu não lutar com o pessoal do Sombra, não tem luta. Pois é. Entendeu? E eu não tenho mais tantos atletas que nem antes. Sim. Eu tenho atletas pontuais agora, espalhados. Todos os professores. Não tem mais aquela coisa de todo mundo treinar todo dia. Sim. Aí o que aconteceu? Saiu esse monte de cara juntos. No mesmo dia. Só me deram, ó. Tchau, tamo indo. Foram treinar não sei aonde. Entendeu? Eu já tinha tido uns estresses, porque o Drago tava treinando com a gente. Te lembra, o Edson Drago? Sim. As últimas 2 vitórias do Drago foi treinando com a Elite Nine. Ele ganhou do Luiz Nate, lembra? No JVT. Depois ele ganhou no X-Fest lá de Cachoeira do Sul. Sim, eu que apresentei o X-Fest. Foi treinando com a gente. Enfim, aquilo ali eles não gostavam muito, porque o Drago era complicadíssimo de treinar com ele. Imagina. Né, Como é que ele era no treino? Ele não cara, tinha muito... Na hora de treinar duro, não tem conversa. Cara. Ele sempre foi assim, como tem que ser. Sim. Entendeu? Às vezes ele não quis, mas ele nunca disse, Márcio, não vou fazer chão. Ele te lembra do Tiagão? Sim. Tiagão no peso pesado que nós tínhamos, um faixa marrom de jiu com alta habilidade. Ele é um cara de 120 quilos. Thiago pesado, era o apelido. Pesadíssimo. Né? Mas com uma habilidade incrível. Então ele era um dos caras que podia treinar com o Drago por ser forte e pesado. Né? Sim. Então o Drago ia pro chão com ele e nunca reclamou, disse assim, eu não vou fazer. Sempre foi. Sim. Sempre foi meu amigo, sempre se deu bem comigo. Se um dia, futuramente, ele vir aqui, ele vai contar que ele sempre foi um cara... Pô, eu treinei junto com ele, ele foi meu colega lá na caverna, na Borges de Medeiros, lá do professor Rubens, lá, do Tubarão. A gente era colega de boxe, né? Sim. Então, um cara que, apesar de todos os problemas dele, comigo nunca tive problema. Com a Elite Time não teve problema. Na época, ele chegou a botar o logo da Elite Time no carro dele. Sim. Entendeu? Então, ele sempre nos respeitou. Apresentável. Só que pra galera, ele era um cara complicado, né? A personalidade dele era... Duro, né? Um cara que batia forte. Mas não foi por isso, eles eram duros também. Mas sabe, né? Acabou dando esses problemas. E aí eles foram todos pra lá. Fiquei com os outros. Comecei a tratar dos outros como tratava dos outros, mas já tava decepcionado, né, cara? Sim, extremamente triste. Começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Eu não sei se tu te lembra, eu trabalhei durante 18 anos numa grande empresa. Né? Mercado, né? No Zafra. Né? Isso. Eu era gestor comercial lá. Tinha uma vida lá, estabilizado, e morreu o nosso diretor, mandaram todo mundo embora. Tudo na mesma época, cara. Então, fiquei naquele período ali parado, sabe? Não sabia o que fazer, fiquei meio perdido. Foi uma época complicada, tem que ser forte. Tem que ser faixa preta para aguentar isso aí. Resiliência, né? Tem que ter, porque não era fácil. Só eu sei que eu passei. Entendeu? Mas eu continuei, né, cara? Acabei fazendo negócios errados, fui fazer uma loja, não sei se te lembra, de produtos de luta. Eu era representante da Peso. Eu cheguei a ter ali no centro de Porto Alegre. Aí começou a dar aquela crise de 2013 lá, dos 20 centavos, lembra? Começaram a fazer aquelas quebradeiras. Sim, lembro, sim. Te lembra? Brigada enlouquecida lá no centro de Porto Alegre. Pô, rapaz, senti lá 1 mês sem vender nada na loja, rapaz. Imagina. Me arrebentou as pernas. Então, muita coisa junto ao mesmo tempo, entendeu? Mas continuei com a equipe até hoje em alto nível, sempre no que a gente pode. Voltamos pro Jungle Fight com o Leonardo Soldado, te lembra? Leonardo Soldado. Voltamos com outros atletas, fomos pro exterior. Fui para a Rússia 3 vezes com o Fernando Huck, que era uma coisa que já estava para acontecer para eles. Eu já estava com o empresário engatilhado, né? Porque era uma coisa difícil. Acho que você foi antes do Sombra para a Rússia, né? Não, o Sombra foi antes. Foi antes? Ele foi para Rostov com o Dmitry. Com o Dmitry Zebrov. No M1? Não, eles foram pro M1 também. Eu fui pro M1 2 vezes e pro ACB 1 vez.
Bom, nós temos que avançar um pouquinho, o Márcio, no nosso roteiro aí, que a conversa está muito boa. Se a gente ficar batendo papo da história aqui... Essa história 5 horas. Márcio, vamos lá, ó. Quem sabe o melhor momento do MMA gaúcho foi quando... Essa aqui é uma pergunta vinda de fora, né? Foi vinda pelo nosso direct. Quem sabe o melhor momento do MMA gaúcho foi quando foi promovido o Comitê. Evento que contava com a parceria do grupo RBS, e na mesma época havia o Caju Freitas falando sobre a modalidade na Rádio Atlântida. Por que você acha que as coisas não deram certo aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com a ampla divulgação da mídia? Não deram certo porque aquela vez lá, eu acho que aquele evento foi mal casado as lutas. Entendeu? O cara teve a faca e o queijo na mão. Era pra eu ter sido o matchmaker daquele evento. Mestre, eu vou te contar uma história. Era pra eu ter sido o matchmaker daquele evento, porque a minha aluna, Simone, na época, minha amiga, minha irmã, desde pequeno, ela trabalhava lá e já estava me indicando para fazer esse trabalho. Quando ela foi acertar lá com o Claro Gilberto, que era o diretor responsável disso aí, apresentaram um outro matchmaker. Uma outra pessoa. Quem é que foi o matchmaker do evento, lembra? Quem produziu o evento à parte de luz foi o LGIP. Foi o LGIP. Que até me pediu permissão para usar o nome Comitê. Porque eu tinha um programa na TV, na TV Urbana e na TV Porto Alegre, que era Comitê. E ele veio me pedir, pessoal, não dá problemas, né? Que eu nem sabia que ia ser Comitê o nome do... E aí ele me contou, eu acabei deixando, né? Mas nenhum ingresso ele me deu, né? Então, foi feito o evento, eu acho que isso aqui aconteceu, Hugo, naquela época. Nós somos muito bairristas, tu sabe disso. Né? Sim, sem dúvida. Aí os caras me trazem gente lá do Pará, do Rio Grande do Norte, nada contra os caras, mas aqui no Sul não é assim, cara. Não vende, né? Aqui se eu botasse Leandro Gordo com Falcão de novo, vinha 200 ônibus de Pelotas. Sim. Era uma luta a ser feita. Jonas Bueno e Lagarto. Entendeu? Vinha a galera da Noroeste. É muito melhor que eu botar os caras que ninguém o conhece Pelé, que foi a luta principal, com outro cara que estava em ascensão na época, que era lá do interior de São Paulo. Eu acho que nesse evento lutou o Jonas e o Adriano pela 4ª vez. Foi, né? Muay Thai? Eu acho que foi. Não, era tudo MMA. Era tudo MMA. Nada de... Eu acho que eles lutaram, foi a 4ª vez que os caras lutaram, tipo aquela luta que ninguém mais, né? Não tem mais o atrativo. Os dois são gigantes, né, cara? Mas é uma luta que aconteceu 4 vezes, né? Sim. E outra, não botaram o Douglas do Rio, não botaram o Zebrowski, não botaram o Yuri Maia, não botaram a galera daqui, de Porto Alegre. Aí era um evento que eles achavam que iam botar 10 mil pessoas, teve, se eu não me engano, 1.000 e pouca. Sim. Nem perto. Se eu não me engano, foi até menos que isso. Eu não tenho certeza. Não tô criticando, cara. Mas era um momento de pegar ali os melhores do Sul para botar em evidência para estourar. Não. Sim. Resolveram crescer. Não, eu conheço todo mundo. Vou trazer o cara lá da Shooter Box, lá o cara... Aqui ninguém sabe quem é, cara. Sim. Aqui o pessoal é barrista. O cara que conhece o Gabriel, conhece o Hugo, conhece o Márcio. Não quero saber. Quem é esse cara aí? Naquela época não tinha pay-per-view, cara. Até faria sentido. Né? Hoje, né? Então eu acho que ali foi um momento que não estourou. E também tivemos atletas que sucumbiram, né? Na época. Que tiveram chance de lutando fora e não venceram. Vou te perguntar sobre isso agora. Tu acha que falta um pouco de sorte para alguns atletas gaúchos? Porque muitos grandes lutadores do Rio Grande do Sul, quando chegaram na marca do pênalti, na frente do gol, aquela luta que ia mudar a vida deles, que eles não podiam perder, eles foram derrotados? Exatamente, cara. Isso aí é uma coisa que eu comento com o Clayton lá da Pelé MMA, na qual eu tenho uma coluna e eu ajudo muito ele e a gente conversa. Ele tem lá um levantamento de todos os gaúchos que lutam fora. Todos os gaúchos, até gaúchos que são de outras equipes, tipo lá do Paraná e tal, mas que são gaúchos, né? Mas qual a modalidade? Todas? Todas de MMA. Todas de MMA. Todas que tem a ver com MMA. Sim. E nós temos assim um percentual, meu velho, de 80% negativo. É bem isso aí. A gente perde a cada 10 lutas, a gente perde 8. Os gaúchos estão mal, então, né? Não, no Jungle Fight, a gente perdeu sempre aquelas lutas que nos levariam pra cima. Exatamente. Todas as vezes, né? Eu coloquei o Jonas certa vez, eu empresariei o Jonas pra lutar em Las Vegas. Ele lutou contra o James Krause, que depois assinou com o UFC. É aquela luta que se ganhou, tu tá no UFC. Ele perdeu a luta. Perdeu lá. O Jonas não, desculpe. O Guilherme, eu ia te falar, o Guilherme Trindade. Né? Guilherme Trindade. O Jonas, depois eu tava auxiliando o André, empresariando ele, a gente levou ele pra lutar em Marília. Primeiro no Nordeste, através de uma parceria minha com o Carlão Barreto, e ele lutou no Nordeste. Depois ele veio fazer uma luta em Marília, que era aquela luta de segmento de carreira. Tipo assim, ó, era lutar, vencer e já tinha programado uma luta logo na frente. Cara, ele perdeu uma luta com um cara que não tinha a menor condição, nem ao menos de segurar a manopla pra ele. E ele me perdeu a luta, assim, sabe? Claro, luta é luta, quem somos nós aqui pra dizer, mas tu olhava as lutas que o Jonas já tinha vencido.
né? E ele me perdeu uma luta assim, aquela luta que ele não podia perder. E ele perdeu a luta. Uma luta assim, ó, em São Paulo, pra tu teres uma noção, 5.000 pessoas num ginásio, assim, onde cabia 5.000 pessoas. Sim. Sabe? Lotado. E aquela luta assim, bom, aqui tu não pode perder porque tu tá com o teu nome feito. E tu não achou o peso da responsabilidade? Cara, eu acho que é de pesou pra tudo um ele? pouco, sabe? Eu acho que quando tu chega pro lutador e fala assim, ó, a partir daqui vai mudar a tua vida. Sabe? Daqui pra frente a coisa acontece. Eu acho que é um peso que tu coloca no ombro do cara. Se ele tiver com o psicológico muito forte, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, ter esse psicológico Meio forte abalado da maneira já. que deveria é bastante complicado, cara. Pois é. É complicadíssimo. Muitos bateram na trave. Eu tive o Fernando Huck teve essa chance. Fernando Huck também, mesma coisa. Fernando Huck é meu irmão, gosto dele, ó, fiel, cara que, sabe? Hoje já tá veterano, tá encerrando o trabalho dele, mas foi um cara que representou. Ele disputou o cinturão do M1 com um alemão duríssimo lá em São Petersburgo, onde nós estávamos. E a gente passou por poucas e boas lá para ele poder lutar, sabe? Sim. Se ele tivesse ganho aquela luta, ele era dono do cinturão, teria dado mais uns 2 passos para frente, tava no UFC. Sim. Na época, era 2014, 2015, tava com menos idade, poderia chegar lá. Também bateu na trave, entendeu? Jungle Fight, Wagner Noronha, me pega um cara que entrou de última hora, chamado... como é que era o nome daquele cara? Não veio em casa aquele filho da mãe lá, não quero saber mais. O cara chegou aqui, não sei se tu tava naquela pesagem, aqui que foi aqui em Porto Alegre. Acho que não. A pesagem que foi lá na Sertória, ali naquela loja de motos ali, Harley Davidson, né? O que aconteceu? Esse cara entrou de último, Neil, não sei quem, Jameson Neil, o nome do cara. Era pra ter sido o Arinaldo Silva, que era um cara que era lá da Nova União, do mesmo peso, um cara baixo, até menor do que o Wagner Noronha, fraco, sim, que ia ser dizimado com todo... Olha, ele ia perder pro Wagner. E não eu tenho assim, pode cortar isso aí e falar, o Wagner ia ganhar aquela luta desse cara, que era o campeão. Sim. Que era lá do Rio de Janeiro, do Dedé Pederneiras. O que aconteceu? Típico do Dedé Pederneiras, 2 semanas antes, dor de barriga. Caiu a luta. Tá com não sei o que, com diarreia, pá. Tirou o cara. Quando chegou, não tinha ninguém quando viu o Valídio. Macho, vamos botar um outro cara. Disse pra ele subir pra 59. Eu, como assim o cara tá no peso, cara? Porque o cara que tá... Robson Neal, o nome do cara. Esse cara tá vindo lá de Macapá de última hora. Eu, tá. Quanto que é, meu? Sei que, pra não cair a luta. Eu, tá, como é que fica, cara? Não, aí vai continuar valendo o cinturão. Eu, tá, beleza. Cara, chegou lá, era um cara... Gigante. No mínimo de 1,75 m. Pra categoria pra categoria de 57 mosca. Sim. Os caras fazendo uma encenação carregando ele, entendeu? Uhum. Pra fazer a pesagem. Chegaram ali, eu tava próximo da balança. E quando eu cheguei pra ver o peso dele, já tiraram o cara de cima. E eu me lembro que tava em 60 e poucos. Aí eu falei, não, quero ver novamente. Os caras, não. Já tá certo. Já tá feito, não tem que, sabe? Robson Souza dos Santos. O Robson Neal, né? O nome dele, Robson Neal. Robson Neal. Tanto que esse cara, olha só como começa a coisa. Tiraram o cara, tá? O cara foi lá, o Wagner Noronha desse tamanho, o cara desse tamanho, as fotos estão aí pra todo mundo ver. Chegou lá no dia, o cara já tinha até estudado o jogo do Wagner. O Wagner era muito bom de ground and pound. Por cima, assim, da guarda, mas fazendo V, assim, ó, batendo, sabe? Ele não caía pra dentro da guarda do cara, ele subia e batia. Mantinha a postura e ele conseguiu fazer isso. Já de cara, no começo da luta, 1 minuto e pouco ele já tava fazendo isso. Tu acredita que o Wagner tá lá hoje, é só olhar o vídeo. Wagner Noronha e Robson Neal. O Wagner deu 3 bombas no chão, cara. Chegou a dar barulho, assim, ó, pum! O narrador contando, que era aquele Sérgio Maurício da Sport TV, falando, mas tá sem mira. Pô, acertava. O cara já tinha treinado aquilo ali, cara. E o que o cara fez? Me laçou o braço do Wagner, da guarda, e foi pro armlock, quase quebrou o braço do Wagner. Com os caras com as pernas compridas, né, meu? E ele bateu daí? Não tinha como, ia quebrar o braço ali. Sim. Perdeu ali, cara. Eu tentei, né, buscar, fazer, não tinha o que fazer. O que aconteceu? 1 mês depois, esse Arinaldo já tava bom, né? Pra lutar. Sim. Foi lutar no Rio de Janeiro com esse Robson Neal. O que aconteceu? Esse Robson Neal estourou 4 quilos a balança. O cara não era da categoria, meu. Entendeu? Botaram ali pra... E o Wagner perdeu a oportunidade de ser campeão do Jungle Fight por causa de uma coisa que muita gente saiu criticando ele naquela época. Porque perderam, começaram... Pô, cara, tem muita coisa por trás.
Marcio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em cima de uma polêmica que nós tivemos aqui num dos primeiros, no primeiro, segundo, terceiro programa. Considerando o contexto de antigamente, tu acha certo abrir uma posição de armlock, sendo que no julgar do árbitro o braço estava envergado, que não teria como sair, paralisar a luta? Sabemos que hoje tu deixa quebrar. Hoje era diferente. Qual a tua opinião referente ao evento? Não necessariamente precisa citar nomes, mas citando o episódio. Eu sei o que foi. Eu tava lá, eu vi. Pra quem viu na hora, foi feio. O braço do cara envergou, 45 graus, assim. Ia quebrar. Tava quebrando. O que acontece? Contextos diferentes. O evento tava cheio, tudo lotado. Uma pressão desgraçada. O cara ia quebrar o braço na frente de todo mundo ali. O juiz sentiu a pressão. Não vou deixar quebrar e interferiu. Se tu for ver na regra hoje em dia, não pode. Tem que deixar. No UFC tá cheio de situações hoje em dia dos caras se quebrando feio. Sim. E azar que tá o mundo todo olhando. Porque eles não querem mais saber disso. Eles já são vendidos, né, cara? Eles já estão pagos, não querem saber mais. Então, na época, eu acho que, cara, de repente era o que devia ter sido feito. Não tô te dando uma certeza, mas pra quem viu na hora ia quebrar o braço ali do rapaz, ia ser feio pro evento. Não sei o que ia dar. A recém tava voltando o MMA. E o que aconteceu depois foi pior, não. Tava recém retornando uma MMA pra Porto Alegre, né? Estava retornando. Lembra que era proibido, né? Era proibido mas MMA em Porto Alegre. Ali ainda era proibido. A versão... Eu posso falar sobre isso. Nós estávamos testando aquilo ali, né? Tu sabe que a gente tava pagando pra ver, literalmente, né? O nome MMA salvou ali, né? Tava proibido, vale tudo. Foi bom tu falar isso aí, que eu quero falar rapidamente sobre isso. O MMA de Porto Alegre foi extremamente prejudicado, onde as coisas deviam partir da capital para fora, elas partiam do interior para dentro. Pelotas foi a capital do MMA durante muito tempo, e até Caxias e outras cidades, porque Porto Alegre era proibido o vale tudo, através da lei Pujol de 1998, por causa de um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, numa briga de um evento chamado Pentagon MMA, onde o Eugênio Tadeu lutou com um dos Gracie, né? Com o mais fortezinho deles lá, que desligaram a luz, deu toda aquela confusão, e choveu cadeira e deu briga, deu até a morte na saída. Que era isso aí, Messi? Foi em 1998. Foi parar no Fantástico isso aí. Quem é que era o Royce, o Renzo, o Rickson? O Renzo e o Eugênio Tadeu. O que aconteceu? O Eugênio estava ganhando a luta e o evento era dos Gracie. O que aconteceu? Apagaram a luz, cara, quando ele já não aguentava mais, porque não tinha tempo, e o Eugênio estava ganhando. Era luta livre contra... Era a coisa mais... A maior rivalidade que tinha. Era luta livre e jiu-jitsu, né? Só que isso chegou aonde? No maior formador de opinião da imprensa. Fantástico na época. O que aconteceu? O Reginaldo Pujol em Porto Alegre viu. Não, mas na nossa cidade nós vamos ter essa selvageria. Acabou com o Vale Tudo aqui. Tudo que tivesse parecido virou lei. O que aconteceu? Avisaram a Federação de Pugilismo. Avisaram todas as federações. Se vocês botarem alguma coisa parecida, nós vamos fechar e vão prender quem fez. E eu vi a lei. O que aconteceu? Passou, veio o MMA, estourou, época ali de 2012, 2014. Uma pessoa, um chamado Bruno, até o professor, foi fazer um evento lá no Tesourinha e eles apresentaram essa lei. Não, aqui ninguém faz evento isso aí. O cara, por quê? Porque tem essa lei. Sim. Esse cara era ligado a um vereador chamado Valdir Canal. Esse cara chamou as entidades, fez uma audiência pública, foi para votação e a partir de fevereiro de 2015 o MMA é liberado em Porto Alegre. A partir daquele momento foram colocadas regras. E eu estava lá, participei dessa audiência pública, assinei junto, eu, o Jurandir do Jiu-Jitsu, o pessoal do Taekwondo, um monte de gente ali, estão cientes. A partir dali o MMA era liberado. Até então, em 2014 teve um UFC aqui, né? Que o Pezão lutou com o Frank Mir. Sim, eu lembro. O Pujol foi pra imprensa na RBS e disse que aquele evento tinha sido... Que era um evento clandestino. O UFC. Tu acredita? E se eu não me engano, pensaram em até embargar o UFC. Porque tem a lei. Só que não é o vale tudo, né? É o MMA. Então até 2015 não podia? Não podia. Mas teve uns eventinhos que eu fui aí que rolava, teve o X-Fest, né? Teve vários eventos. O Fight Extreme, na época, quando a gente montou, eu fui o árbitro de uma edição e o Jean de outra, né? Quando aconteceu aquele episódio que o Jean ele era o árbitro e eu fui da outra.
Eu tinha uma parceria na época com o Carlão Barreto. Nós encaminhamos um documento para a secretaria justamente para evitar um embargo daquele evento. Porque foi um evento que mobilizou muita coisa, né? Na hora. E a gente, até o último momento, a gente estava pensando que poderíamos bater lá e fechar o evento. A coisa era simples, né, Hugo? Se tu estivesse fazendo um evento de MMA e chegasse num policial militar, tu é policial militar, tu sabe, né? Se eu pegasse, ô Gabriel, vamos lá, tá tendo um evento ali. A lei, não sei o que, /98 aqui, os caras estão infringindo essa lei. Tu ia fechar o evento. Sim, ia ter que fechar. Com a maior facilidade. E eu sei, né? Eu acho que o próprio Jean, que é um cara que tem história que sabe, aconteceu. Teve evento que foi fechado. Foi a polícia lá e... Foi, porque não tinha como. Fiscalizou. Só porque até tu provar pro cara que aquilo ali não é vale tudo, tu vai entrar numa discussão que tu tem que ter advogados e tal, Então, para dúvida, vão fechar. A discussão não vai acontecer naquele momento, né? Não vai ser... Eles não vão... Pra eles, não vai assim, ser naquela hora. Deu soco no chão e vale tudo. Mas, ô mestrão, passando um pouquinho pro nosso roteiro aqui. Vamos ter que sortear o roteiro aí, cara, que já foi, né? Que a gente falando de tudo isso que aconteceu, sobre o submundo, perguntaram no direct ali. Tá. Como eles gostam disso? Qual de fato foi real naquela história no submundo das lutas? Muito simples, né, cara? Submundo das lutas foi o maior teatro da história das artes marciais do Rio Grande do Sul, né? Ô, Márcio, um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Esse submundo das lutas foi a maior armação contra entidades que já teve na história do Rio Grande do Sul, cara. Isso aí eu tenho provas disso aí. Eu só não vou dizer que eu tenho provas, porque o que eu tinha do cara que me contou, eu acabei perdendo, cara. Entendeu? Mas o cara me contou, vou te contar rapidamente. Isso eu contei pro Jean uma vez. E para outras pessoas. Contei pro Mestre Vinícius, algumas outras federações, pro Carneiro. O cara chegou e disse, a partir do ano que vem vai acabar essas histórias dessas federações aí. O cara falou isso pra mim. Porque vai cair na imprensa aí um negócio, blá, 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 entendeu? E eu não sabia o que era. Mas eu já tava meio que, né? Quando a gente viu, rapaz, estourou aquele troço do dia pra noite, em pleno Sabe, tu lembra do dia que a gente domingo, tava? A gente tava lá em Cachoeira. Santa Maria. Santa Maria nós estávamos. Nós estávamos no hotel, eu, você, o Jean. Que o Murilo Rios lutou lá. O Márcio bateu na porta, apavorado, bateu na... Tá vendo o Jean do quarto? Tu viu isso aqui? Quando eu vi, rapaz, tá uma foto minha levantando a mão do Lindomar, aquele de Gravataí, numa luta lá na Tinogueira. Uma armação total, cara. Nós tínhamos feito um evento em outubro que se chamava Torneio Estímulo. Sim. Nesse evento, um cara mandou um e-mail escrevendo o tal de Carlos Braga, que era de Passo Fundo. E eu, de onde que tu é? Só que eu já sou mais cancheiro em termos de fazer evento. Sim. Sou da equipe, não me lembro da equipe que ele falou. Só, cara, eu não conheço. E ele, mas eu quero lutar, eu e o meu amigo. Não, só vai lutar se tu tiver equipe, cara. Eu respondendo pra ele. Sim. Aí eu peguei o nome dele, cara, vem aqui no dia que a gente conversa, né? E ele, vou estar aí em Porto Alegre, não sei o quê. E ele tinha 100 quilos, se não me engano. Sim. E eu casei com um cara chamado Rodrigo, que era um aluno nosso, aluno do Suede. E o Rodrigo se preparou pra luta, tudo, né? Uma luta amadora. Sim. O cara não apareceu. E eu comecei a ver lá no dia que tinha um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, que não tem cara de fotógrafo de luta. Um cara, nada a ver, assim. Tirando foto de tudo, cara. Foto de tudo. E naquele dia deu um fato de um atleta do Ben-Hur, te lembra do Ben-Hur? Sim. O cara lutou e quando ele desceu, sabe quando o cara faz a primeira luta da vida dele, que ele dá o máximo e ele sai estafado, que ele quase morre? Sim. Isso aconteceu com esse cara. Acontece contigo até hoje, né, Gabriel? Quando tu luta, né? Ele adora zoar no relacionamento. O cara desse tamanho. Só que esse cara passou mal, dia quente e tal, e a ambulância foi lá pegar o cara. E esse cara correu pra tirar as fotos em cima, assim. E o que é esse louco, meu? E ele não pediu autorização pra ninguém no evento? Pra fazer não, porque era aberto, não podia cobrar. Entendi. Era lá no 7. Sim. Lá no 7 do Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Sim. A gente não podia cobrar. Então podia estar qualquer um. Só entregava alimentos pra entrar. O cara tá ali, pode ser parente de alguém, né? Sim. Só que quando eu comecei a ver aquilo ali do cara, eu me lembro que eu pedi pra um aluno meu ver, quem é esse cara aí? De onde que ele é? Qual é a equipe dele? Ele foi falar com o cara meio que desconversou. E eu, passou. Em seguida teve um mês depois o evento da Tinogueira. Esse evento da Tinogueira era um evento deles, no qual eu fui o matchmaker. Casei 40 lutas.
em 2 áreas de luta, que era o octagon e um ringue. Sim. Casei as lutas de MMA, casei as lutas de Muay Thai e tudo. Rapaz, teve uma luta, que o cara tinha acho que 18 anos e o outro tinha 17, não me engano. E eles não sei como que eles descobriram. E os dois eram semi-pro. Os dois tinham cada um 10 lutas, eu tinha 9, era bastante, sim, sabe? Sim, já era experiente, pô. E tu acredita que um dos caras tomou uma cotovelada, cara? A cabeça inchou assim, mesma coisa. Só que nesse dia esse tal de Carlos Braga foi. Pesou, fez encarada com o Lindomar. Olha como são as coisas, né? irmão. Era com o Lindomar? Era com o Lindomar que ele ia lutar. E ele era um cara grande. E eu me lembro um cara barbudo, com mullet assim, tá ligado? Grandão. E esse mesmo cara da foto junto. O fotógrafo. Entendeu? E eu, esse cara Coincidência. aí. E eu cheguei pra ele, meu, de onde tu é? Na hora que ele foi pesar. Eu sou de Passo Fundo, da equipe não sei o quê. Eu, tá. Mas eu não conheço ninguém isso aí, meu. Mas que eu sou, porque eu vou... E ele foi pesar, era até 120, bateu 122,5. Eu, meu, não vai lutar. Não, mas eu tenho ali no regulamento, diz que eu tenho... Eu acho que 2 horas a gente tinha pra perder o peso na época. Até depois diminuir, né? E eu, meu, tu tem o tempo, vai aí. Mas eu duvido tu perder 2,5 kg agora, né, meu? Tu acredita que o desgraçado saiu correr, rapaz? E perdeu. E botou capa. E ele nem sabia como. Saiu correr feito bicho, tava calor. O cara me foi pra frente de uma máquina de frango, rapaz, no outro lado da rua, e ficou correndo na frente da máquina de frango com aquele calor. O cara era esperto, rapaz. Sim. Pra perder o peso. O cara voltou e pesou, bateu 119,900. E eu, o cara bateu o peso. Quer dizer, a gente podia ter se safado aquele dia, né? Se ele não tivesse ali, né? Cara, o que aconteceu? Esse cara passou o tempo todo sentadinho lá olhando. Passou olhando. Pá, e tirando foto, pá. E o Lindomar chegou pra lutar. Eu era o árbitro das lutas de MMA, porque questão de custo. E eu também sempre fui bem, assim, como juiz, né? E, lutou um aluno meu. Agora Lindomar, o senhor Carlos Braga, se prepara. Tava ele lá. Senhor Carlos Braga, cadê o Carlos Braga? Sumiu, foi pro vestiário, né? Vamos chamar o fulano. Desceu ele, apresentação, música, sabe? Carlos Braga. Não apareceu. Cadê o cara? Caraca. Eu, que isso, cara? Cadê o cara? Mas como que esse cara não aparece, meu? Como é que o cara... E eu ligava pro telefone que ele tinha me dado, e o telefone dava desligado, não existia. Meu. E aí começou, né, cara? Ali eles conseguiram juntar tudo que eles queriam. Eles armaram um circo, rapaz. Teatro total. Dizendo que não tinha ambulância. E eu vou dizer agora pela primeira vez aqui, que o cara da ambulância também estava envolvido. E que se ele me ouviu, que ele fale pra mim. Por quê? Porque eu sempre contratei ambulância UTI móvel, porque eu não sou novo em evento. Chegou no dia do evento, cara, ele me ligou, Márcio, tive um problema com a ambulância, não sei o quê, vai uma UTI básica, uma unidade básica, Fiorino. Aquelas que tem, sabe, uma extensãozinha, assim, pá. Eu, meu, mas tu vem me falar isso agora? Vê se tu consegue outra, manda essa aí até... começar o evento e depois me arruma outra. Ficou aquela. O que apareceu na 0 hora? Ambulância sem condições, não sei o quê. Fazem de tudo pro cara não sair. Blá, blá, blá. Cara, tudo armado. E o que era aquilo ali? Era uma entidade de Muay Thai aqui no Rio Grande do Sul que queria derrubar a minha associação, que queria derrubar a Federação do Carneiro, que queria derrubar a Federação do Jean, que queria derrubar todo mundo pra ficar sozinho. Tanto que chega no final, lá da reportagem, que nem a sociedade de Porto Alegre entendeu aquilo, porque saía na capa do Diário Gaúcho aquilo. Sim. Te lembra? Tipo assim, Muay Thai, não sei o quê, Muay Thai, e as pessoas, mas o que esse Muay Thai tá fazendo na capa do Diário Gaúcho? Por que eles não botam aqui? Deu confusão lá Não, eles estavam botando coisas que a pessoa não tá entendendo, claro. Sim. E aí, de repente, os caras, tudo armado para essa federação se dar mal. Chegou no final, a nossa federação é a mais organizada e a única que tem condições porque são pessoas que não têm condições de fazer eventos. Cara, tu acha que alguém é idiota? Tentaram derrubar todo mundo. Tentaram derrubar todo mundo pra ficar sozinho no mercado. Só que aqui no Rio Grande do Sul, meu velho, não tem essa. O cara piscou, virou pro lado da câmera, no outro dia já esqueceu, rapaz. A pessoa esqueceu. Sim. 6 meses depois eu fiz um X-Fest lá em Cachoeiro do Sul. Fiz em outros lugares. Continuamos. Normalizou tudo já. Aquilo foi uma baita uma armação, pô. Que a gente podia até ter feito alguma coisa contra e não fizemos.
Vamos lá, temos 2 questões aqui, até antes de entrar o contragolpe, que a gente tem que entrar o contragolpe, né? O contragolpe vai render. Vamos lá. Márcio, você já participou de algumas polêmicas durante eventos. Qual delas você reconhece que estava errado? Polêmicas de evento meu? Ou não, brigas geral, assim. Né? Alguma coisa, alguma conversa mais forte, acalorada, algo que não concordou, algo assim. Cara, eu não sei te dizer. Que eu briguei, de repente? Não necessariamente brigar, né? Não, eu sempre fui um cara que discuti, tipo, por arbitragem, alguma coisa em relação aos meus alunos. Eu já reverti resultado, tu sabe. Teve vez que o resultado foi julgado de maneira errada na papeleta, eu fui lá e mostrei que estava errado. E reverti. Agora, eu posso ter errado realmente? Não me lembro. Se tu me dá um toque aqui. Zina e Boxer. Primeira luta em Lajeado. Lajeado? Eu não tava. Claro que tava. O Zina era teu negócio. Não, sim. Não, é que o Zina depois lutou de novo, né? Não, daí ele venceu e com todos os méritos. Aí tá. Mas tu lembra que deu uma polêmica, você xingava de todo mundo lá porque você dizia que o Boxer tinha dado uma pedalada com o Zina em 4 apoio. Isso. Começou porque... Aí que tá a situação, eu vou dizer. Lá aconteceu aquilo. Eu não podia deixar de fazer isso. Deu... Ele sabe. Eu sempre vou brigar pelos meus atletas. Entendeu? Hoje eu tô mais ponderado, entendeu? Nem tanto, mas tô. Mas... Só me antes de tu responder, por favor. Joga o videozinho aquele pra nós, fazendo um favor. Rapidinho. Só para o pessoal saber do que a gente tá falando aqui, só pra... Da pedalada? Só pra ficar claro, Eu me lembro mais ou menos do lance. É nós aí. Dá a pedalada aí. A parte boa é como não é live, né? Dá pra gente errar à vontade. Uhum. Ó. Essa é a situação. Tá no final já, né? Aham. Ó, a usina por cima. Tá. E esse é o ponto. Daqui a pouco ele vai levantar, vai ameaçar pegar uma botinha ali. Isso. Ó, já tá com o pé, ó, levantou em pé. E agora leva deu, pedalada. Aí que deu. Tá. Seguiu a luta. E aí seguiu a luta. Tá. Cara, tem que ver esse Márcio Miranda brabo, pulando. Sabe? Eu falei, Márcio, foi um golpe válido, cara. Ele tava de em pé. Não tava de em pé. Eu falei, cara, tava de em pé, bicho. É que na hora, né, Hugo, tem várias coisas. O calor da luta é teu aluno. O Zina, eu tenho um carinho especial por ele. Eu também, cara. Eu gosto muito do Zina. Todo mundo gosta do Zina, né, cara? Meu grau preto tá comigo. É um cara que saiu de situações complicadas da vida. Pode cortar. Hoje é um atleta que luta no Japão. É mesmo? Vai lutar o Naragari agora e vai lutar no final do ano de Jeep, né? Uhum. E foi do Ryzen, né? Só não lutou porque deu um problema lá. E o Zina, o cara que eu sempre gostei dele. E aconteceu aquela situação. E na hora me deu a impressão que ele tava mais abaixado. Só que a regra ali, vendo agora, claramente ele deu a pedalada corretamente. Se tu tiver em pé e tomar a pedalada de baixo, vale. Não tem problema nenhum. Só que aqui o Zina acabou sendo até meio ingênuo. Ele devia ter tomado e não devia ter virado o rosto. Como ele fez ali. É que pegou na órbita do olho, eu acho. Ele ficou com o olho machucado. Eu me lembro que ele foi bem ruim. Mas hoje eu acho que eu não faria isso. Mas na época eu reconheço que eu errei. Vamos lá. Tem alguma questão do roteiro ainda que tu queira fazer, Gabriel, antes da gente bater o... Tem a... Do Clube da Luta 2. Clube da Luta 2, que foi quando deu o Rio. Eu não lembro que luta que a gente falou sobre os fatos que aconteceram aqui nos problemas. Sobre a galera ter sido expulsa do hotel. O senhor comentou que foi diferente, né? Qual que é a tua versão dos fatos? Vamos ver, me lembra aí, foi o lance do hotel? Foi o lance do hotel. Tá, o lance do hotel foi assim, ó, a gente chegou lá numa sexta-feira, a pesagem era na sexta de noite, o Del Rio ia lutar com aquele lá de Rio Grande, Quem era, cara? Os irmãos, aquele. Sim, o Rodrigo Pitbull. O Rodrigo Pitbull. Ele lutar com aquele Rodrigo. Chegou no fim, até o Rodrigo Pitbull não quis lutar com ele. Um monte de gente não quis lutar. Aí não quis lutar porque o Douglas bateu o peso e o Rodrigo Pitbull não quis lutar com ele. Não me lembro por quê. Aí, no outro dia, a gente foi de manhã pra praia, né, de gatão. Voltamos, quando chegou meio-dia, o cara da portaria, vocês têm que pegar as coisas e ver se sair. Te lembra? Isso aí. Pegamos as coisas. Como, cara? Tava eu, o Alex Andriotti e Douglas Del Rio no mesmo quarto. E aí, mas o que tá vendo, cara? O cara disse, olha, aconteceu o seguinte, os caras ficaram de pagar um dia antes e não pagaram o hotel e vocês têm que ir embora. E nós, cara, mas a gente não tem nem o que comer aqui na época. Olha, se sobrar comida ali do meio-dia dos hóspedes, vocês comem. Eu me lembro muito bem disso.
Tanto que a gente foi lá e comeu mesmo esse negócio. Então aquilo ali ficou... Pô, cara, aí vocês estavam na rua, tinham saído pra resolver coisas, pra falar, e a gente ficou... Todos nós ficamos na rua. Então foi isso que eu falei, foi isso que aconteceu. Que até tinham dito, não foi bem assim. Não, nós ficamos na rua, assim, esperando todo mundo com as mochilas. Sim. Até ser resolvido lá, não sei de que maneira, com aquele rapaz que era o patrocinador, né? Beno. O Beno, né? E aí, chegou na noite, apareceu uma van lá que nos levou pro evento. E a gente acabou sofrendo. Acho até que a gente voltou pro hotel, né? Não, a gente foi embora dali. Eu não sei. Não, a gente foi embora. Cada um embora. teve um mas diferente, e foi isso que aconteceu claramente. Acabou não rolando a luta do Del Rio. E o Del Rio no final acabou desafiando o Xuxa, te lembra? Sim, era pra ser no próximo evento. E isso que ia ser o 3, né? 3, exatamente. E ele chegou a lutar com o Xuxa, o Del Rio? Infelizmente não. Um baita num cara, ia ser uma baita uma luta. E acabou não tendo evento, né? Não tem, ia ser aqui, ia ser em Saléu. Teve um outro, o Maiorino também ia lutar no terceiro, o Maiorino também faleceu. O Maiorino faleceu, cara. É que assim, Márcio, isso pra mim é novidade, porque aquilo que eu comentei naquela live que nós fizemos com o Jean, o que de fato havia ali combinado com o hotel era que as diárias se encerravam às 17 horas. Mas o que aconteceu ali, uma coisa que quem sabe você não esteja sabendo, e eu não vou citar nomes até porque tem pessoas que nem no mercado mais estão. Tinha muita gente que cresceu o olho para aquele projeto. Achou que ia ganhar muito dinheiro e que estava ganhando menos do que merecia. Vamos colocar dessa maneira. E começou a fomentar uma situação dos bastidores de que se os atletas se reunissem e pedissem o dobro da bolsa, quem estava bancando tinha dinheiro e teria que pagar. Teria que pagar por quê? Porque senão o evento que era transmitido pela Band Esportes não ia acontecer, aquilo ali seria um fracasso total, ninguém ia querer perder dinheiro dessa maneira, desse jeito, tinha apostas na época envolvida, estava se tentando trabalhar com algo nesse sentido. E se fomentou algo nos bastidores dessa forma. Isso se originou com alguém que estava mexendo na época com as mídias do evento. Tinha mais um outro rapaz que trabalhava com a parte de equipamentos, que entrou no jogo de gaiato e tudo mais. E algumas pessoas, né, que acharam que aquilo ali era uma boa ideia, começaram a mobilizar os demais. Mobilizar os outros. Te digo com propriedade porque o meu aluno... Tu imagina, cara. O meu aluno, o cara que eu levei, eu estava organizando o evento. O cara estava na frente do hotel protestando, queimando a camiseta do evento na frente do hotel. Tu acredita numa coisa dessa, bicho? Sabe? E daí, assim, isso que o Márcio me falou aqui agora, para nós, tanto que pro Jean provavelmente vai ser uma surpresa, porque o que tinha sido combinado com o hotel era, às 17 horas encerra a diária de todo mundo sai dos seus quartos, todo mundo mesmo, aguarda no saguão, para quando chegar o ônibus ou uma van, levar lá para Imbera, na hora de Imbera que o evento ia acontecer. Eu lembro. Depois terminou o evento, quem quisesse voltar pro hotel, voltava, né? A diária iria vencer necessariamente do outro dia até o meio-dia, e quem quisesse ir embora, ok. Né? Só que ali aconteceu alguma situação, sabe? Essa situação do hotel que o Márcio falou para nós, como eu te disse, é uma novidade, mas o que de fato a gente sabe que aconteceu foram essas pessoas intencionalmente fomentar uma situação pedindo para que a galera renegociasse as suas bolsas. Tanto que tentaram renegociar comigo com o Jean. Isso, mesmo. Chegaram comigo e o Jean falou assim, olha só, tu me ofereceu R$500, mas assim, ó, olha o que vocês estão gastando aqui, cara. Eu que vou dar o show, não, por menos de 1.500 eu nem subo. Tanto é que o evento tinha 14 lutas. Aconteceram 7. 7. Aconteceram 7, tudo arranjado ali na hora. Né? Tipo, nós não tínhamos cara pra lutar num peso, aí tem 5 quilos de diferença. A principal foi o Nascimento? Não, a principal aconteceu. Xuxa e o Ricardo. O Ricardo Silva. Ricardo Silva e o Xuxa, o Cachaça, falecido, lutou com o Charlotte. O Charlotte também. Falecido também. O Júnior Alves lutou com o Adriano Nascimento. Isso. O Grilo lutou com o Chuleta. Ali poderia ser, Hugo, um dos grandes momentos para dar um boom no MMA daqui. Sim, sem sombra de dúvida. Gostaria de fazer mais algum acréscimo sobre isso? Não, sobre essa situação. Não, é que eu queria ouvir a tua versão dos fatos. A minha versão, eu posso dizer que é a versão real de quem passou pelo momento. Entendeu? O Douglas era a chance dele estourar ali, né? Porque era um evento televisionado, para nós era importante. E acabou acontecendo exatamente isso. A gente acabou ficando na rua esperando a van chegar às 5 da tarde. Rapidinho. Tu acha que o surgimento e popularização, tem que ser bem rápido essa, popularização do CrossFit tirou atletas de dentro das academias de luta porque competiram no CrossFit, entre aspas, é mais fácil do que levar soco na cara? Não, nada a ver. Tu acha que não, cara? Absolutamente nada a ver. Tu sabe que tem um dos poucos caras que até aqui falou que não tinha referência. De repente eu tenho a visão. Não, mas não tô dizendo que tá errado, entendeu? Não, porque hoje em dia é o seguinte, ó, o CrossFit é extremamente forte para quem fica em forma, quem fica lá. A luta também tinha essa visão. Só que hoje as pessoas não têm mais essa visão de querer ficar em forma nas lutas. Não é bem assim.
O cara que entra ali para competir mesmo ou para aprender uma defesa pessoal. Só que essas últimas situações que tiveram no país aí, que o cara tem que andar armado e tal, acabaram tirando muitas pessoas das academias. Eu acho que aconteceu isso aí. Muitas pessoas não procuram mais academias como defesa pessoal e como para virar atleta. Tanto que 70% dos meus alunos são mulheres dos comerciais. E os teus também. Meus também. Entendeu? Que acabou aquilo que tinha do cara entrar na academia sabendo que ia tomar soco na cara. O cara já entrava sabendo. O cara podia ser advogado, o cara podia ser médico. O cara sabia que ele ia entrar na academia e ele ia lutar. Ele ia participar de um... Hoje não. O cara, meu Deus, eu não vou. Aula comercial, o CrossFit é apenas uma opção que apareceu. Ponto. Só que se o cara chegar na rua, tu que é polícia, eu já falei novamente, chega um menor de idade lá, que não sabe nada, dá um aperto num cara lá, fortão, tira o celular do cara, rouba o cara e o cara não sabe se defender, meu velho. Sim. E isso, infelizmente, é uma realidade. Direto. Bora. Vamos pro contragolpe. Márcio, sabemos como fazer, né? Sei. Pode pôr a vinheta pra nós, Vamos lá, a por vinheta favor. do contragolpe. Não é live, então tá super de boas. Tentei pra falar mal dos caras? Tem, né? 17. Vamos lá. Nossa primeira... tem que ser rapidinho. Arthur Mariano. Uma palavra. Arthur Mariano. Vou botar ele como empreendedor, né? Por quê? Ele é um cara que sabe usar bem a confederação dele, que é a mais antiga do Brasil, deve ser respeitada, porque foi feita pelo Luiz Alves, ele era o secretário dessa entidade na época, ele conseguiu chegar em lugares longe por estar no centro do país, foi um cara que chegou na Tailândia antes de todo mundo, junto com a sua entidade, fez grandes eventos, foi comentarista do maior canal de lutas do Brasil, e é um cara que agora está morando no exterior também, né, não sei, é um cara que está trabalhando bem lá com a WMF, né, faz o trabalho dele, é empreendedor como outros têm na arte marcial aí pra mim. Mas eu tenho um pouco de mágoa com ele, porque uma vez, quando nós estávamos procurando um espaço no Muay Thai, nós procuramos ele junto com o Fabiano Tubino, e ele nos respondeu que aqui no Rio Grande do Sul era um ninho de cobra, um ninho de picaretas. Ele falou isso pra mim, entendeu? E eu fiquei meio magoado com aquilo, porque não era. Tanto que nós estávamos procurando uma entidade na época pra nos legalizar. Porque o Muay Thai aqui engatinhava. Teve os professores que vão vir aqui, que vão falar que são introdutores do Muay Thai, mas que não era bem trabalhado. E a gente acabou se filiando ao Álvaro de Aguiar, né? Próximo. Pô, botou Fernando Farias. Cara, o que eu vou dizer do Farias, meu? O Farias, eu gosto dele como pessoa, mas eu vou dizer uma palavra. Acho que ele é esperto, cara. Por quê? Ele é esperto porque ele sabe bem, ele conhece bem a convivência pessoal, sabe? Inclusive, Farias vai estar conosco num dos próximos programas. Merece estar um cara que tem história, mas ele é um cara muito observador, né? Um cara que sabe lidar bem com a galera, é amigo de todo mundo, mas que também ele procura sempre o melhor pra ele, né, cara? Podia ter ido mais longe nas lutas, não foi. Teve oportunidades também. Teve oportunidade para lutar no Jungle Fight, acabou não indo uma semana antes. O Wagner Noronha acabou substituindo ele em cima da hora contra o Johnny Vazaki. Tu atribui a ele a articulação que gerou aquela quebra do time A da Elite? Eu te digo que sim, porque foi me falado que foi ele, tá ligado? E eu já falei isso para ele. E ele sabe, nós tivemos uma briga por causa disso, discutimos na rede social na época, que é coisa errada, né? Que não se faz mais. Uhum. Mas eu tinha ele como o meu segundo, entendeu? Chamava ele de capitão, entendeu? Só nas lutas tu tem general, capitão. E o Farias, eu gostava muito dele. Fiquei muito chateado quando aconteceu aquilo. Justo. E pelo que eu sei, né? Ele que fez a articulação junto com o brigadeiro lá pra galera ir pra Astra, né? Mas fora isso, eu conversei depois com ele me pediu desculpas. Eu já tava trabalhando lá na Tinogueira, na época. E nós ficamos de boa, tanto que até hoje a gente conversa. Ele... Hoje em dia tem uma parceria muito grande com o Jonas, né? Bueno. Não sabia. Ele tem uma parceria, ele é praticamente um empresário do Jonas Bueno. E ele... Tanto que nós colocamos agora o Jonas Bueno no próximo X-Fest, né? Com o Patrick. Foi ele que intermediou. Então eu tô me dando bem com ele, mas ele é um cara bem... Vamos dizer que ele é ligeiro, assim. Ele é um cara esperto.
Um cara bom também. Bom de jiu-jitsu. Bruna Vargas. Pô, botou... Que atingiu meu coração. Que sacanear, ué. Na verdade, uma das tuas melhores atletas. Eu acho que de atleta feminina foi pelo menos a que eu conhecia, mais... Muita gente fala aí, né, cara? Eu vou dizer, ela teve 11 lutas conosco e perdeu uma só. Ela começou com outro professor, né? E ela acabou vindo conosco na época que a gente estava em ascensão. Quando ela ia estourar no MMA, sabe que eu tive um relacionamento com ela, né? E ela era uma pessoa uma guria muito inteligente, cara. Muito inteligente, a Bruna. E que nasceu pra isso. Tu vê pra ela, tu olha uma menina bonita dessa, como uma menina dessa pode ser uma lutadora de MMA, tomar soco na cara. E ela é realmente casca grossa, cara. Ela é talentosa, é inteligente. E foi longe, foi no Bellator, né? Infelizmente não conseguiu avançar. E torço por ela, cara. Torço por ela. Eu tenho uma palavra pra ela que é talento, cara. Talentosa. Podia ir mais longe, mas é talentosa. Próximo. Daniel Chuleta, pô, me bota o Daniel Chuleta, rapaz. O que eu vou dizer Daniel Chuleta? Daniel Chuleta é o Chuleta, né, cara? É o Chuleta, um cara que fez muita luta aí. Eu te pergunto, por que ele tá aí? Por causa de uma treta antiga de vocês na internet, tu sabe disso? Não foi uma treta da internet, é muito simples. Eu até imaginei que ele fosse aparecer. Eu nunca tive problemas pessoais com ele. Só que ele fez um evento lá num estádio do Rio Grande, um estádio de futebol. Eu acho péssimo isso, cara. Acho muito arriscado. Ele foi audacioso. O que aconteceu? Chuva. Ele vai fazer um evento sem cobertura no estádio. Não vou julgar. Ele teve os méritos dele. Se tivesse um sol, podia ser maravilhoso. Aí eu acabei levando 4 atletas. O Murilo Rios, o Dimitri, o Burgo, né, que tava com a gente. O Leonardo Soldado e o Cleiton Traçante. O que aconteceu? Deu prejuízo, não pagou ninguém. Eu já tinha passado por isso. Já passei por isso no X-Fest. De ter que pagar os caras depois. Só que eu paguei. Sim. Entendeu? Senão eu nem tava aqui hoje. Os caras acabam contigo. O que aconteceu? Fui cobrar ele. Cobrei uma vez, cobrei 2, cobrei 3. Passou um mês, nada. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha pago outras pessoas. Aí um dia, nas historinhas de Facebook, ele veio discutir comigo. Não, porque tu aí de Porto Alegre, que só tá carinha aí de olhos verdes, guri de apartamento, que não sei o quê. Só que ele não me conhece, né, cara? Não conhece a minha caminhada aqui. Entendeu? Aí eu acabei discutindo com ele. Todo mundo viu, né? E ele me bloqueou. E não pagou ninguém. Passou, entendeu? Os guris receberam, parece que ele pagou uma parte para um, uma parte para outro, mas o valor integral acabou não sendo pago. Mas a pessoa dele, até eu acho legal o que ele tá fazendo agora, que ele tá tendo programas ali, lives, que ele fala sobre as lutas, fala bem até, legal. Ele sempre foi um cara articulado. Ele tem um canal, né? Ele tem um canal. E, cara, hoje eu só torço por ele, mas eu não tenho nenhuma mágoa dele pessoal. Foi o que aconteceu, só isso. Perfeito. Próximo. Brigadeiro. Cara, eu vou botar uma palavra assim, ó. Esse cara aí, tu vai achar estranho que eu vou falar sobre esse cara. Pra mim, esse cara é um gênio. Gênio? É um gênio, esse cara. Esse cara é muito inteligente, cara. Ele bota nós tudo no bolso aí, rapaz. Esse cara chegou onde muita gente queria chegar. Ele tem uns probleminhas, assim, de caráter, porque uma hora ele tá apoiando um, outra hora ele tá apoiando o outro. Muda de, né? Cresceu muito com isso. Apoiando, né? Você sabe, parte política. Entrou na política, não se deu bem. Mas no que se refere a lutas, cara, ele, pelo que eu sei, ele é um treinador que não é muito presente, né? É presente com alguns, deixa a maioria de lado, né? Aí ele tem os preferidos dele. Muito bom de marketing, entendeu? É um cara manipulador, muito bom nas palavras. É um cara que a gente poderia ter muita coisa que ele tem nessa parte de marketing. Me falta às vezes isso. Mas ele não me trouxe problemas porque ele foi um homem de pegar e me chamar e dizer o que tinha acontecido. Ele deixou, Márcio, eu admiro o teu trabalho, tu já trouxe atletas aqui no meu evento e mostrou, e isso aconteceu. A gente foi participar do Centurion, um evento que ele tinha feito lá uma vez em Itajaí, 4.000 pessoas, cara. Esse cara... Ele tinha um exército e a gente levou a galera lá e a galera fez frente pra eles na época que os caras... Eu me lembro que o Tirlone lutou com o Mauro Chauletti. Imagina.
Tirone, um monstro, um cara forte, e o Mauro Chaulete, um guri que já tinha 70 quilos normal, imagina. Ali que as coisas começaram a mudar. Então ele tava sempre à frente, né? É um cara muito esperto, muito inteligente. Teve gente que teve... É genial, esse cara, ele é genial, mas pra todos os lados. Usaram a palavra aqui, em certo momento, chamando ele de aliciador. Aliciador também. Com isso? Também. Porque quando convém a ele, se ele tiver que tirar... Eu tô com o Lucas ali, se o Lucas é um cara que tá despontando, talvez hoje não, mas ele chegaria no cara e puxaria ele porque ele é um empresário, cara. Entendeu? Ele é um empresário. Eu sei que ele no mundo das lutas, porque o nosso mestre de luta livre já falou dele, que é o Alexandre Pequeno, e eu posso falar porque o Alexandre libera falar sobre isso, que diz que lá no Rio de Janeiro ele não lutava muitos eventos de submission e tal, que ia nas boas, né? Não, eu comento assim a palavra aliciador, até para ficar bastante claro, porque muitos dizem, né, que não vão atrás de atletas de outras equipes, que na verdade atletas de outras equipes que vêm até ele. Exatamente, né? Isso acontece. E no caso do Marcelo, já do Brigadeiro, né? Tem pessoas que dizem que não, que ele faz o caminho oposto. Que ele identifica um talento e ele próprio entra em contato. Tu acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que ele não vai chegar em qualquer um e vai puxar. Ele foi nos caras certos, os meus, né? Uhum. Tipo, o Zina foi porque foi morar lá. Foi morar lá em Santa Catarina. O Wagner foi o primeiro aí e foi um cara que me contou as histórias, mas ele foi bem claro, eu vou ir pra isso, pra tentar. Ninguém chegou a lugar algum, entendeu? Todos estão, muitos os atletas que continuaram comigo depois foram muito mais longe do que eles. Não, isso é um ponto positivo. Positivo não, é um ponto comum, né? Eu acho que é indiscutível, né, a eficiência do Marcelo, tanto na questão de gestão, de articulação, de projeção, né? Ele pega o cara e leva justamente o cara e bota ele no maior evento do mundo. Alguns. Tá? Mas muitos que a gente vê que tiveram lá, voltam de lá falando muito mal. É verdade. Muito, muito mal mesmo. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul de pessoas que foram, né, bateram, retornaram, voltaram. E a experiência para essas pessoas foi muito negativa. Então, inclusive, a gente vai ter alguns atletas, pessoas, né, que estiveram lá, que vão estar conversando conosco aqui, né, Gabriel? Sim. Numa oportunidade. Oportunidade, bandido. Não sei se essas pessoas que eu tô falando agora são essas aí. Eu digo que né, treinou que com ele, aí, né? Que virão. Eles vão poder falar direto. Atletas que estiveram lá vão poder falar melhor do que nós, com que fomos treinadores, né? E espero que eles falem a real, porque eu sei qual é a real também, né? Tu acha que ele selecionava atletas que ele sabia que não iriam receber a oportunidade e estariam indo mais para ser sparring de luxo para aqueles que estavam se preparando para receberem uma boa oportunidade? Alguns sim. Tu acha que chega a esse ponto a conversa? Alguns sim. Ele leva esses certos caras lá que poderiam ajudar no sparring, no treinamento de caras que ele sabe que vão ser top. Uhum. Ele sabe que alguns ali não vão ser top. Ele é um cara que tem um olho impressionante. É um cara que entende de tudo. De luta ele sabe pra caramba, cara. Entendeu? Mas eu concordo nisso que tu fala. Tem alguns que ele leva, que ele convida, de repente prometendo alguma coisinha fora. Porque tu sabe, né? Atleta brasileiro adora passaporte. Eles vão pra lá com a esperança de viajar, de ir pro exterior, pra lutar na Rússia, na China, onde seja. Então eles vão por qualquer passagem eles estão indo. É isso que acontece. Nós temos mais algum pro contragolpe? Encerrou? Márcio, um último ponto aqui antes de entrar para os teus agradecimentos. Tu é um cara diferente e referencial no sentido de que você destina a tua graduação, pelo menos eu li sobre isso, para entidades assistenciais. Isto é, os recursos que tu recebe dos eventos de graduação, tu usa eles para fazer a diferença e ajudar quem precisa. Meus parabéns, antes de mais nada. Isso ainda acontece e como acontece? Já aconteceu, sim, né? Uhum. Hoje, vou te dizer que não é sempre. Agora, vou te ter um exemplo, tem um rapaz aí que vai aparecer logo, que a gente está ajudando, que ele é lá de Charqueadas, que ele tem um problema de mobilidade, ele usa cadeira de rodas, ele tem problema mental. A mãe dele me pediu ajuda e tá vendendo rifas e a gente vai destinar a parte de graduações que a gente para comprar uns 10 números ali que dá um valor bem legal, sabe? Para ajudar o menino, para eles irem para Rio Grande para morar numa casa adaptada para ele poder viver, porque ele não consegue viver bem na cidade que ele mora, num apartamento, numa casinha de um cômodo que não tem nem como ele usar o banheiro, entendeu? Então, se o que eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar de alguma maneira.
Eu podia estar muito melhor na minha vida hoje em dia financeiramente, não por causa de tá ajudando as pessoas, porque eu já abri mão de muita coisa, sabe? E se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu ajudo com alimentos na arrecadação dos eventos, aí já fez. Já ajudou o pessoal da FASC aqui, da FASC de Porto Alegre várias vezes. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. O Márcio, sem sombra de dúvida, a gente começou apresentando ele dessa maneira, né? É um dos treinadores mais exitosos, né? Um dos caras mais bem-sucedidos. E ele fez a equipe dele numa época onde não se tinha estrutura. Eu visitei a academia dele não era muito maior do que essa peça. É verdade. Na ocasião. Cidade baixa. E ele tinha o maior plantel de grandes lutadores, assim, praticamente todas as categorias, né? E por isso que é uma grande satisfação ter tido você aqui conosco hoje, Márcio. Claro que nós não abordamos todos os pontos que nós gostaríamos. Nós tínhamos muitas outras coisas para falar. O nosso roteiro, ele não foi... acho que a gente falou sobre 40% daquilo que nós tínhamos nos programado. Muito bem. Para falar. Muita história boa, né? Então, que são fatos reais. Isso abre a possibilidade de nós estarmos conversando numa outra oportunidade. Espero que tu não tenha, em momento algum, se sentido atacado pelas perguntas, porque o que acontece? A gente buscou fugir da normalidade, da convencionalidade e dar a oportunidade também para o Márcio apresentar a versão dele de pontos de assuntos que são polêmicos e que às vezes é aquilo, né, Márcio? As pessoas que não sabem exatamente o que de fato acontece, elas começam a pegar uma verdade e fazer mentiras em torno dessa verdade e apresentar como se fosse algo verdadeiro. Exatamente. E a gente sabe que não é. E a gente esclarece. Então, antes de te passar a palavra para você fazer os merecidos agradecimentos a pessoas e patrocinadores, o Gabriel quer te dar um presente. Opa. Sim. Uma lembrança aí pro senhor, mestrão. A gente tem uma parceria com a Invictus Kimonos, né, uma marca que nos apoia aí. Junto do Talk Fight, a gente tem uma lembrancinha para deixar pro senhor aí, de presente por ter vindo aí participar conosco. Tem que quiser mostrar pra galera aí. Massa. E tem que tomar um cafezinho e marcar, né? Marcar o Talk Fight Podcast, do jeito. Aí, galera. Invictus Talk Fight. Muito bom, obrigado. Canequinha. Essa canequinha não tem água. Mas gostei, café. Cara. Beleza, cara. Muito obrigado imenso. Márcio, o microfone é teu agora, para os devidos agradecimentos. Pô, cara, obrigado mesmo por ter a oportunidade. Eu falei que eu queria ter vindo antes aqui, porque tiveram algumas situações que foram faladas aí, tipo, não citaram o meu nome, não citaram o nome do X-Fest, né, que o evento, principalmente, não da minha pessoa, mas teve questões que eu queria falar também sobre as crianças que lutam, né? O que tu acha? Foi bom tu falar, eu falar. Sim, bora. Foi bom eu falar. Que eu sou totalmente contra crianças que lutam sem proteção. Isso aí é uma coisa que a gente está trabalhando há muito tempo, porque a nossa entidade ela é representativa na sociedade, tanto que a gente já trabalhou por leis que hoje em dia beneficiam as lutas. E eu sou totalmente contra isso aí vai cair. Isso aí vai cair logo, a gente já está sabendo. Porque é um absurdo uma criança de 10 anos de idade sem proteção estar lutando e usando a palavra demonstração como, né, subterfúgio para te poder usar aquilo ali para ganhar dinheiro em cima de imagens de criança, fazendo disputa de cinturão, tudo que tem a ver com criança não pode ser feito. Quem tem o mínimo de conhecimento da educação física sabe que isso é totalmente errado. Márcio, quem ganha numa luta entre crianças sem proteção? Quem ganha? Quem ganha? Ninguém ganha. A criança não está ainda formada, a sua parte óssea, a parte neurológica não está formada ainda. Qualquer impacto entre uma e a outra sem proteção, não adianta botar óleo tailandês. O óleo tailandês tem 30% de anestésico. Quem diz que aquilo ali pode fazer bem para uma criança? Botar nas canelas dela, para ela ficar se dando chute um no outro. Aquilo ali até psicologicamente não é bom. É diferente do esporte tipo o Jiu, tipo o judô, que são didáticos, né? São didáticos. O próprio Muay Thai pode ser didático, o Taekwondo. Todas as lutas, todas as artes marciais podem ser pedagógicas, didáticas às crianças. Agora, eu pegar uma criança e preparar ela para alto nível, para satisfazer, às vezes, pais que foram frustrados como lutadores, sim, isso aí eu não aceito, entendeu? Só quem perde é a sociedade e essa criança futuramente. É o engraçado que existe uma incoerência nessa narrativa que alguns usam, né, Márcio? Que dizem que o Muay Thai é o esporte mais contundente de trocação que existe. Aí no momento que tu fala, não, mas entre crianças não, aí fala, mas então o Taekwondo pode. Mas o Muay Thai não é o mais contundente. Tu não acabou de falar que era o mais contundente, que era o mais agressivo, que era o mais violento. Tu não pode então comparar e tentar legitimar uma luta entre crianças sem proteção, sem terem regras adaptadas e dizer, mas eles lutam karatê e karatê pode, lutam taekwondo e taekwondo pode. Não é a mesma coisa, cara. Não, isso é rinha de criança. Não é rinha de criança. Não pode. Márcio, patrocinadores? Claro, quero agradecer aqui, ó, Corpo e Alma. O pessoal tá me apoiando lá, apoiando os novos atletas da Elite Thai, com a preparação física, liberando lá o Rafael Rios, que vai logo lutar pelo cinturão lá em Igrejinha, né?
contra um atleta duro e nos apoia. Muito legal. Obrigado aí ao Max, ao Fabiano, pessoal da Corpo e Alma, lá do Shopping Total. Agradecer ao Carneiro da Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay-Borã. Estaremos na Tailândia novamente ano que vem. Aproveitando para convidar o Carneiro, quiser estar aqui conversando com a gente, entre em contato comigo, Carneiro. Tá? Isso. O convite está feito. Carneiro é um dos grandes nomes das lutas aqui, faz um baita no trabalho no Muay Thai aí, sério. E agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, tá falando um pouco, né, do que a gente tem para falar, tem tanta coisa para a gente poder comentar, né? E patrocinadores hoje em dia já não tem tantos, mas é isso aí, agradecer a GAN, Associação Gaúcha de Artes Marciais, que é a minha entidade, no qual nos possibilita aí a ter o X-Fest, né, que a gente é cadastrado no Pro Sport RS, graças à GAN, que está sempre em dia, uma entidade correta. E a todos os professores aí, aos meus amigos, meus alunos, né, que me ajudam, que me apoiam aí, e que a partir de agora a gente seja só feliz. Obrigado. Perfeito, mestrão. Nós que agradecemos, Gabriel. Foi uma satisfação, mestrão. Pô, fluiu muito bem o bate-papo aí, 1h30 foi pouco. Então, com certeza, a gente quer ter o senhor em outra oportunidade aí para bater esse papo. Muito obrigado. Junto. É isso aí? Isso aí, um grande abraço. Teremos aí, então, nosso próximo convidado, que vai ser Leandro Bang. Leandro Bang, né, no nosso próximo programa. Leandro Bang vai estar conosco na Tailândia o ano que vem, ele e o Lobão, né? Um grande abraço a todos e é muito importante, gente, assim, ó, se tu não se inscreveu no canal, se inscreve. Compartilha a live, compartilha os nossos vídeos, faça chegar em pessoas que ainda não nos conhecem, porque isso vai fomentar não só o programa, mas o esporte, fazendo que o Muay Thai, que é a luta, que é a arte marcial, seja conhecida por todos, ou pelo menos pelo maior número de pessoas possível dentro do nosso estado e também, por que não dizer, do nosso país. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada. O brigadeiro vai me ligar, hein?